Marcos capítulo 8 e o versículo de número 27. Aleluia. Amém, amada igreja. Diz a palavra do Senhor: E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João Batista, e outros Elias, mas outros um dos profetas. E ele lhes disse: Mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro, lhe disse: Tu és o Cristo. Tu és o Cristo. Até aqui, amada igreja, assentai-vos por gentileza. Aleluia. Irmãos, o texto que nós acabamos de ler neste momento relata um fato que ocorreu quando Jesus e os seus discípulos iam até as aldeias de Cesareia de Filipe. E durante aquela caminhada, durante aquela jornada, Jesus resolve fazer duas perguntas para analisar, para averiguar quais seriam as atitudes dos discípulos diante daquelas perguntas. A primeira pergunta que Jesus resolve fazer é a seguinte: quem os homens dizem que eu sou? Ou seja, qual é a opinião pública ao meu respeito? O que a sociedade está falando sobre mim? Quem eles estão dizendo que eu sou? E observe que para esta primeira pergunta, a Bíblia diz que eles responderam, ou seja, todos os discípulos tinham uma resposta para esta primeira pergunta. E os discípulos começaram a responder: Jesus, tem gente que está dizendo que tu és Elias. Por outro lado, outros estão afirmando, dizendo que tu és João Batista. E outros estão crendo que tu és um profeta. Então, Jesus resolve fazer a segunda pergunta. Ele direciona a mesma pergunta para os seus discípulos e diz: E vós, meus discípulos, quem vocês dizem que eu sou? Afinal de contas, a multidão tinha uma visão distorcida acerca da pessoa de Jesus, porque não andavam com Jesus, não falavam com Jesus, não tinham intimidade com o mestre. Por isso, eles tinham uma visão errônea acerca da pessoa de Jesus. Mas já os seus discípulos eram diferentes. Os discípulos já estavam há um bom tempo com Jesus, falavam com Jesus, caminhavam com Jesus. Só para que nós possamos entender, quando Jesus faz esta pergunta para os seus discípulos, dizendo: E vós, meus discípulos, quem vocês dizem que eu sou? Jesus já havia feito muitos milagres na presença dos discípulos. Por exemplo, quando Jesus faz esta pergunta, Jesus já havia transformado água em vinho. Jesus já havia libertado um endemoniado lá em Cafarnaum. Jesus já havia libertado o gadareno. Jesus já havia libertado a filha da mulher cananeia. Quando Jesus faz esta pergunta, Jesus já havia curado um homem com a mão mirrada.
Jesus já havia levantado o paralítico do tanque de Betesda. Jesus já havia curado o surdo e gago de Decápolis. Jesus já havia curado o cego de Jericó. Jesus já havia curado a sogra de Pedro. Jesus já havia curado os 10 leprosos. Jesus já havia curado a mulher de fluxo de sangue. Jesus já havia curado a filha de Jairo. Quando Jesus faz esta pergunta, Jesus já havia multiplicado pães e peixes, e Jesus já havia andado sobre o mar e acalmado a tempestade. E só para que você possa glorificar o nome dele, o mesmo Jesus que curou, que restaurou, que multiplicou, é o mesmo Jesus que está aqui nesta noite, pronto para curar, pronto para restaurar, porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Fato é, irmãos, que quando Jesus faz esta pergunta para os discípulos: quem vocês dizem que eu sou? Jesus já havia feito todos esses milagres na presença dos discípulos. Os discípulos viram, acompanharam, foram testemunhas oculares de todos esses milagres. Irmãos, Jesus fez tantos milagres na presença dos discípulos, que quando ele perguntasse assim para os discípulos: quem vocês dizem que eu sou? Era para ter acontecido. Não aconteceu, mas era para todos os discípulos se prostrarem aos pés do mestre e confessarem numa só voz, dizendo: Jesus, a tua palavra tem tanto poder, tu fez tantos milagres, os teus ensinamentos têm tantos fundamentos, que tu só pode ser o Filho de Deus. Mas se nós observarmos na Bíblia, não é isso que acontece. Por que que na primeira pergunta que Jesus faz, quem os homens dizem que eu sou, todos os discípulos tinham uma resposta, mas na segunda pergunta, que é uma pergunta pessoal, que é algo particular: e vós, meus discípulos, o que vocês dizem? Apenas um discípulo tem coragem de responder. E Pedro que é o mais corajoso, Pedro que é o mais impulsivo, Pedro ele não se intimida, mas Pedro ele toma uma atitude. Ele diz: Senhor, eu sei quem tu és o Cristo. Em outras palavras, Pedro está dizendo: tu és o Messias, tu és o ungido, tu és o prometido que nós estávamos esperando. E amada igreja do Senhor Jesus, nesta noite, o Senhor Jesus está perguntando as mesmas perguntas para nós, discípulos desta geração. Jesus está perguntando para nós nesta noite: quem os homens dizem que eu sou? O que é que esta sociedade está falando ao meu respeito? E para esta primeira pergunta, nós podemos dizer: bem, mestre, esta é fácil. Jesus, os espíritas kardecistas dizem que tu és o espírito mais evoluído que já existiu, que tu és a reencarnação de Isaac, de José, de Jeremias. E eu não estou ofendendo religião de ninguém, porque é exatamente isso que os espíritas dizem ser Jesus. Já os muçulmanos do Islã dizem que tu és um grande profeta, mas abaixo de Maomé. Já os judeus ortodoxos, mesmo tu ter vindo para eles, eles não te receberam como Senhor e Salvador. Já os humanistas, os céticos, os ateus, nem sequer acreditam em ti, Senhor. Eles dizem que tu és uma fábula, que tu és um conto, que tu és apenas uma história. Mas irmãos, eles dizem isso
porque não andam com Jesus. Eles dizem isso porque não falam com Jesus, não têm intimidade com Ele. Por isso eles têm uma visão errônea acerca de Jesus. Mas e nós que somos discípulos desta geração, e nós que falamos com Ele, Ele fala conosco, e nós que caminhamos após os seus passos, quem é Jesus para você? O que Ele significa para cada um de nossas vidas? Quem é Jesus para você, meu irmão? Quem é Jesus para você, minha irmã? E analisando a Bíblia Sagrada, com as revelações do Espírito Santo de Deus, nós podemos entender e aprender quem é Jesus de fato. A primeira coisa a nós analisarmos é que no período de vida de Cristo nesta terra, Jesus teve duas naturezas distintas. Jesus é Deus e não deixou de ser homem, e Jesus é homem e não deixou de ser Deus. Jesus como homem, Ele é conhecido como Filho do homem, e Jesus como Deus, Ele é conhecido como Filho de Deus. Jesus não é 50% homem e 50% Deus, não. Jesus Cristo é 100% Deus e Jesus Cristo foi 100% homem. Jesus como homem, Ele teve as mesmas limitações que eu e você também temos. Ou seja, Ele nasceu, Ele cresceu, Ele teve fome, Ele teve sede, Ele teve dor, Ele sentiu as mesmas coisas que eu e você sentimos. A Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 2 e o versículo 5, que há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Jesus Cristo, homem. E Jesus Cristo como Deus, Ele tem atributos divinos, ou seja, Ele tem toda a autoridade, tanto no céu quanto na terra. Ele recebe adoração e Ele faz milagres. A Bíblia diz em João capítulo 1 e o versículo de número 1, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Mas espera aí, irmão, quem é o Verbo? É o Verbo que dá sentido para a frase. Quem é o Verbo? A Bíblia diz em João capítulo 1 e o versículo 14, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Só para que não haja confusão, Jesus Cristo é Deus antes, durante e depois da sua vinda aqui na terra. Lembra quando a Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 1 e o versículo 26, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Está no plural, significa que ali estava o Pai, ali estava o Filho que é Cristo, e ali também estava o Espírito Santo de Deus. Se você quer saber quem é Jesus, preste atenção neste texto bíblico. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 2 e o versículo 5, que de sorte que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas Ele aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de homem, e achado na forma de servo, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Deu para entender, amada igreja? Jesus Cristo, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus,
mas ele humilhou-se a si mesmo, ele esvaziou-se a si mesmo e veio para esta terra em forma humana, e veio nesta terra em carne e osso. Então Jesus deixou lá no céu o seu trono de glória, de graça e de poder. Jesus deixou lá no céu a adoração feita pelos anjos. Jesus deixou lá no céu o seu habitat natural. Jesus deixou tudo isso lá no céu para vir nesta terra, sentir dor, sentir solidão, passar por sofrimento. É por isso, meu irmão e minha irmã, que Jesus sabe exatamente o que você está passando. É por isso, meus irmãos, que Jesus entende a tua dor, Ele entende o teu momento, Ele é o único que sabe o que você está passando. Porque tudo que eu e você passamos aqui nesta terra, um dia Jesus Cristo também já passou. É por isso que Ele entende a nossa dor, é por isso que Ele entende os nossos momentos de adversidade, porque tudo o que nós passamos aqui, um dia Jesus Cristo também já enfrentou. Por exemplo, se você está sendo caluniado, Jesus sabe o que é isso, porque aqui na terra Ele também foi caluniado. Se você está sendo perseguido, Jesus Cristo entende a tua situação, porque aqui na terra Ele também foi perseguido. Se você tem passado por momentos de solidão, Jesus entende a tua dor, porque aqui na terra Ele também passou por momentos de solidão. Se você, minha irmã, meu irmão, foi traído ou traída por alguém que você amava, Jesus Cristo te entende, porque aqui na terra Ele também foi traído por pessoas que Ele amava. Se você tem dores no seu corpo, Jesus te entende, porque aqui na terra Ele também sentiu dores no seu próprio corpo. Se você chora, Jesus Cristo também chorou. Se você está enfrentando tempestades, Jesus Cristo também enfrentou tempestades. É por isso que Ele não desiste de você, é por isso que Ele não abre mão da tua vida. Ele entende, Ele sabe exatamente o que você está passando. Oh, aleluia. Jesus veio em forma humana para que Ele entendesse o que é uma lágrima, o que é uma dor, o que é um abandono, o que é uma rejeição. É por isso que naquele momento de adversidade, que ninguém te entende, ninguém te compreende, aquele momento que você não está suportando mais, Jesus se manifesta e diz: não temas, eu sou contigo, não te assombres, eu sou o teu Deus, eu te ajudo, eu te esforço e eu te sustento com a destra da minha justiça. A primeira coisa que eu queria que você entendesse nessa noite é que Jesus veio em forma humana e Ele entende você, Ele compreende as tuas dores, Ele compreende o nosso momento difícil. Se você quer saber quem é Jesus, estude o Evangelho de João. É no Evangelho de João que Jesus se revela para nós. Ali por 8 vezes Jesus, Ele diz quem Ele é de fato. Em João capítulo 8 e o versículo 58, Jesus diz assim: na verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Ou seja, Jesus é o poderoso eu sou. Aí Ele diz em João capítulo 6 e o versículo 35: eu sou o pão da vida, quem crê em mim não terá fome, e quem me segue nunca terá sede. Aí Ele diz em João capítulo 8 e o versículo 12: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aí Ele diz em João capítulo 10 e o versículo 9: eu sou a porta, quem entrar por mim entrará, salvar-se-á, sairá e achará pastagem. Aí Ele diz em João capítulo 10 versículo 11: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Aí Ele diz em
João capítulo 11, o versículo 25: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aí ele diz em João capítulo 14, o versículo 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí ele diz em João capítulo 15, o versículo 5: eu sou a videira verdadeira, quem estiver em mim e eu estiver em vós, este produzirá muitos frutos, porque sem mim nada podereis fazer. Meu irmão, Jesus é o pão que te alimenta, Jesus é a luz que te ilumina, Jesus é aquele que te deu o caminho, Jesus é o teu amigo que não te abandona. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim, ele é o todo-poderoso. Porque Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Amada igreja do Mato Branco, repita comigo por gentileza: toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Irmãos, mais cedo ou mais tarde, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E eu me recordo, pastor Isaac, que alguns anos atrás, quando eu trabalhava num hospital em Curitiba chamado Hospital Evangélico, íamos em quarto por quarto falando do amor de Deus para os funcionários e pacientes, porque pregar o evangelho não é só púlpito, pregar o evangelho também é lá fora, ganhando almas para Jesus. E eu entrei numa determinada enfermaria, irmão Gabriel, que havia um jovem muito enfermo, e este jovem estava tão enfermo que ele estava usando fraldas geriátricas. E pelo fato que ele estava usando fraldas geriátricas, dava para ver no corpo daquele jovem muitas tatuagens de demônios. Sabe como a mitologia grega desenha Satanás e os seus demônios? De chifre, de tridente, daquele jeito. Havia um demônio desenhado bem no seu coração. Havia monstros e dragões no corpo inteiro daquele jovem. Eu entrei naquela enfermaria e falei: amigo, com licença, posso falar uma palavra de Deus para você? Quando eu fiz esta pergunta, ele tenta me responder, mas ele está tão fadigado, tão cansado, tão enfermo, que ele não tem força nem para falar. Ele tenta me responder, mas não sai palavra alguma. E eu falei assim: como é o teu nome? E novamente ele tenta falar o nome, mas não tem fôlego nem para responder o seu próprio nome. E eu falei assim para ele: eu estou te incomodando? Você quer que eu saia desta enfermaria? Ele fez com a cabeça, respondendo que não. Eu falei: eu posso pregar uma palavra para você? E ele fez com a cabeça, respondendo que sim. Eu falei: bem, ele não está falando, mas ele está consciente, ele sabe o que está acontecendo aqui. Eu cheguei perto daquele jovem, lógico que era antes da pandemia. Eu cheguei perto daquele jovem, olhei nos olhos dele e falei: Deus não desiste de você. E eu creio, irmãos, que foi uma revelação do Espírito Santo, que eu falei assim para ele: olha, os amigos teus lá do mundão, ninguém veio te visitar. Os amigos que você tinha lá das baladas, das noitadas, das curtições, todos se esqueceram de você. Ninguém veio aqui te visitar. Até os teus parentes, os teus familiares te esqueceram. Mas existe um Cristo que é fiel, e este não te abandona jamais. Quando eu falei isso, irmãos, aquele jovem começou a derramar lágrimas copiosamente. E quando eu estava demonstrando o amor de Deus para a vida daquele jovem através da Bíblia, ele me interrompe dizendo a seguinte frase: Jesus Cristo é maravilhoso.
eu até me assustei, irmãos, porque por aproximadamente 15 minutos, aquele jovem não conseguiu falar o nome, ele não falou palavra alguma, frase alguma, mas de repente ele me interrompe em alto bom som, dizendo: Jesus Cristo é maravilhoso. Fizemos a oração de confissão de fé, saí daquela enfermaria. Quando saí daquela enfermaria, eu falei: Deus, que mistério é esse, Senhor? Este jovem não falou o nome, não falou nada, mas de repente ele diz claramente que Jesus é maravilhoso. Que mistério é esse, Senhor? E o Espírito Santo falou em meu coração: você viu as tatuagens de demônios no corpo daquele jovem? Você viu as caricaturas de dragões e demônios no corpo inteiro daquele jovem? Pois então, este jovem ridicularizou o evangelho a sua vida inteira. Este jovem zombou da igreja a sua vida inteira. Este jovem acusou os pastores a sua vida inteira. Mas sabe aquela palavra que diz que um dia toda língua confessará que Jesus é o Senhor? Pois então, hoje chegou o dia dele, e ele teve que abrir a boca e dizer que Jesus é maravilhoso. Irmãos, aquilo impactou tanto a minha vida, que no outro dia eu fui visitá-lo novamente. Subi lá no 6º andar daquele hospital, entrei na enfermaria, não encontrei aquele jovem. Cheguei no posto de enfermagem e perguntei para as técnicas de enfermagem: cadê aquele paciente que estava aqui ontem? E dei as características dele. Cadê o fulano que estava aqui ontem? Eu fiz uma visita para ele. Cadê ele? E as enfermeiras me falaram que aquela noite foi a última noite de vida daquele jovem. Mal eu sabia, irmãos, que era a última oportunidade que aquele jovem tinha de crer com o seu coração e confessar com a sua boca quem é Jesus. Mal eu sabia, irmãos, que era o último momento de vida daquele jovem para dizer quem é Jesus de fato, porque Ele é maravilhoso mesmo. Irmão, sabe o que eu quero te dizer? Nós não podemos esperar estar numa cama de hospital, na ânsia da morte, no último momento, para daí dizermos quem é Jesus. O tempo de adorar Ele é hoje, o tempo de glorificar a Cristo é hoje, o tempo de dizer quem Ele é hoje. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai a Ele enquanto Ele está perto. Por isso, quem é Jesus para você, meu irmão? Não podemos esperar estar numa maca de hospital para daí lembrarmos quem é Jesus. Jesus, Ele é precioso. Jesus é o teu amigo que não te abandona. Jesus é o noivo que vem buscar a sua noiva. Jesus é eterno, poderoso, exaltado, Salvador. Se você quer saber quem é Jesus, preste atenção nessa informação. Antigamente no Velho Testamento, apenas 4 tipos de pessoas recebiam a unção ou a visita do Espírito Santo. E estes 4 tipos de pessoas eram os profetas, os sacerdotes, os juízes e os reis. E Jesus Cristo tem estas 4 qualidades. Jesus Cristo é profeta, Jesus Cristo é sacerdote, Jesus Cristo é juiz e Jesus Cristo também é rei. Jesus Cristo é profeta. Jesus Cristo é profeta porque Ele não foi aceito na sua própria pátria. Jesus Cristo é profeta porque Ele sempre falava tudo aquilo que o Pai mandava. Jesus Cristo é profeta porque Ele sempre falou sobre o futuro.
Mas Jesus Cristo também é sacerdote. Jesus Cristo é sacerdote porque Ele sacrificou a si mesmo para perdoar os nossos pecados. Jesus Cristo é sacerdote segundo a ordem, segundo a linhagem de Melquisedeque, como diz no livro de Hebreus. Jesus Cristo é sacerdote porque está à destra do Deus Pai, intercedendo pela minha e pela tua vida. Mas Jesus Cristo também é juiz. Jesus Cristo é juiz porque Ele julgará todas as nações. Jesus Cristo é juiz porque existe o tribunal de Cristo. Jesus Cristo é juiz porque Ele vai galardoar, Ele vai recompensar a cada um segundo as suas obras nesta terra. Mas prepare o teu glória a Deus, porque Jesus Cristo também é rei. Jesus Cristo é rei porque Ele veio da descendência do rei Davi. Jesus Cristo é rei porque Ele tem uma coroa de glória na sua cabeça. Jesus Cristo é rei porque Ele tem trono, Ele tem majestade, Ele tem reino. Jesus Cristo é rei porque Ele tem um cetro de justiça na sua mão. Jesus Cristo é rei porque na sua coxa está escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Será que você pode adorar ao Rei Jesus por um momento? Jesus, Ele é rei. Jesus, Ele é magnífico. Jesus, Ele é soberano. Ele é justo, Ele é fiel. Jesus, Ele é precioso. Jesus é aquele que te escolheu, porque Ele disse: não foi vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós, para que vades frutos e o vosso fruto permaneça. Foi Ele que te escolheu. Ele derramou sangue precioso na cruz. Quem é Jesus para você? Ele está perguntando para nós nesta noite. Porque, irmãos, para os magos do Egito, Jesus Cristo é o rei dos judeus. Para Simeão, quando Simeão pega o menino Jesus no colo, ele diz: eis que os meus olhos contemplam a salvação. Ou seja, para Simeão, Jesus Cristo é a salvação. Para João Batista, Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para o Deus Pai, Jesus Cristo é o Filho amado em que me compraz. Para o cego de Jericó, Jesus Cristo é o filho de Davi que tem misericórdia. Para Nicodemos, Jesus Cristo é mestre, é rabi. Para a mulher samaritana, quando Jesus fala algo particular da vida dela, ela diz: vejo que tu és um profeta. Ou seja, para a mulher samaritana, Jesus Cristo é profeta. Para Pedro, Jesus Cristo é a pedra de esquina, rejeitada pelos edificadores. Para o apóstolo Paulo, Jesus Cristo é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Para o apóstolo João, Jesus Cristo é o teu advogado, porque ele diz em 1 João capítulo 2 versículo 1: meus filhinhos, tenho-vos escrito isso para que não pequeis, mas se pecar, nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Para Mesaque, Sadraque, Abdenego, Jesus Cristo é o quarto homem da fornalha. Para Isaías, Jesus Cristo é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. E para os anjos que glorificam durante a eternidade, Jesus Cristo é santo, 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 santo. E para você, quem Ele é? Será que Jesus é apenas um quebra-galho? Muita gente considera Cristo apenas como um quebra-galho. Ele vem, me abençoa, me cura, abre portas, prospera a minha vida e nada mais não. Jesus não é um quebra-galho. Jesus Cristo é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Se fosse para resumir numa palavra, eu, Peterson,
eu falaria assim: Jesus, para mim, tu és vencedor, porque Jesus venceu tudo e todos. Quem concorda que Jesus é vencedor? Aleluia! Porque Jesus, irmãos, venceu a incredulidade dos seus próprios irmãos. Jesus venceu a calúnia dos fariseus e saduceus. Jesus venceu a perseguição dos sumos sacerdotes. Jesus venceu a calúnia. Jesus venceu a prisão romana. Jesus venceu as chicotadas, as chibatadas que deram nas suas costas. Jesus venceu a coroa de espinhos cravado na sua cabeça. Se isso não te emociona, nada mais vai te emocionar nessa noite. Jesus venceu o peso da cruz levado até o Gólgota. Jesus venceu os pregos cravados nos seus punhos naquela madeira. Jesus venceu a lança do centurião quando perfura o corpo dele e sai água com sangue. Jesus venceu a dor. Jesus venceu as blasfêmias. Jesus venceu as zombarias. Jesus venceu a tentação do diabo. Jesus venceu os demônios. Jesus venceu o pecado. Jesus venceu a morte. É por isso que ele é vencedor. Ele venceu tudo e todos quantos podem adorá-lo e glorificá-lo, porque ele é vencedor. Será que você pode adorar o nome do Rei dos Reis por um minuto? Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado para que os homens viessem a ser salvos. Esse nome tem poder. Arabacandereás. Esse nome tem poder para te curar nesta noite. Esse nome tem poder para renovar as tuas forças. Esse nome tem poder para operar um milagre na tua casa. Esse nome tem poder para libertar o teu filho. Esse nome tem poder para transformar algum familiar da sua vida. Esse nome tem poder. Em meu nome expulsarão demônios, em meu nome falarão novas línguas. Em meu nome, se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará mal algum. Em meu nome colocarão a mão nos enfermos e os curarão. Esse nome tem poder. Toda honra, toda glória, toda adoração dadas ao nosso Senhor. Com permissão do pastor, amada igreja, se levante, mas se levante adorando e glorificando ao Rei dos Reis. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o Senhor dos exércitos que nunca perdeu uma batalha. Ele é o teu amigo que não te abandona em momentos difíceis. Ele é fiel para cumprir as promessas na tua vida. Ele é o teu redentor, o teu salvador, o teu Messias. Ele é o médico dos médicos que vai além da medicina. Ele é a raiz de Jessé, o lírio dos vales, a rosa de Saron. Ele é o verdadeiro e justo juiz. Ele é o teu advogado que defende as tuas causas. Ele é aquele que derrama o sangue precioso na cruz. Ele é aquele que não abre mão de você, não desiste de você, tem paciência contigo. Ele é aquele que nos dá uma nova oportunidade, uma nova chance, uma nova vida. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Eu não sei de você, mas eu estou com vontade de adorar ao Senhor.
Ele é a rocha eterna, Ele é a solução dos nossos problemas, Ele é a resposta para as nossas perguntas. Ele é a fonte, Ele é a fonte eterna, Ele é aquele que dá sentido para a nossa vida, Ele é aquele que dá propósito para a nossa vida. Ele é aquele, Ele é. Eu vou deixar você adorar e glorificar o nome do Senhor. Ele está perguntando para você: quem vocês dizem que eu sou? A sociedade está falando muitas coisas erradas acerca de Jesus, mas e você? Para você, quem Ele é? Que significado Ele tem no teu dia a dia, no teu cotidiano? Qual é a importância que Ele tem na tua vida? Vamos adorar ao Senhor. Senhor, recebe a adoração da tua noiva, recebe a adoração da tua igreja, Senhor. Nós estamos confessando com a nossa boca que tu és maravilhoso. Aquele jovem não estava enganado, porque Jesus é maravilhoso, Jesus é precioso, Jesus é eterno, Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele é Jeová Rafa, o Senhor que sara. Ele é Jeová Tzidkenu, o Senhor nossa justiça. Ele é Jeová Nissi, o Senhor é a nossa paz. Ele é Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos. E Ele está tocando em vidas aqui nesta noite. Receba o toque do Senhor Jesus nesta noite. Receba o abraço do Senhor Jesus nesta noite. Receba algo da parte dele, Senhor. Ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. Ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. Ele dá dons espirituais para os seus servos. E ao Cordeiro, receba renovo da parte de Cristo. Receba ânimo, força, coragem, vigor, disposição. Ele renova as tuas forças. Seja a glória, seja o dom pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, Ele é poderoso, Ele é poderoso, Ele é magnífico, Ele é perfeito, Ele é santo. Aleluia. Ele te conhece, Ele te observa, e Ele não abre mão da tua vida. Ele te compreende, Ele compreende a tua dor, Ele compreende a tua lágrima, Ele compreende o abandono, Ele compreende a tua solidão. Ele sabe o que é isso. Ele sabe, Ele sabe, Ele sabe o que você está passando. É por isso que Ele te dá força, é por isso que Ele te renova, é por isso que Ele te dá ânimo. Seja o nome, aleluia, pelos
Aleluia. Glória, 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 glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Te adoramos, Senhor. Te amamos, ó Cristo. Te bendizemos com todo o nosso fôlego, com toda a nossa alma. Reconhecemos que Tu és o nosso Cristo, Tu és o nosso Salvador, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Mestre, Tu és o nosso guia, Tu és o sol da justiça, Tu és a estrela da manhã, Tu és verdadeiro, Tu és justo, Tu és misericordioso, ao mesmo tempo tão poderoso e tão misericordioso, ao mesmo tempo tão grande, mas que se fez humilde. Tu és incomparável, Tu és imensurável, Tu és indescritível. Receba renovo da parte de Cristo. Receba dons espirituais. Receba poder, receba autoridade. Receba graça. Receba unção. Tem verdadeiro adorador derramando lágrimas. Tem verdadeiro adorador falando em línguas. Tem verdadeiro adorador reconhecendo quem Ele é. É tão fácil a gente adorar quando a mensagem é que Deus vai abrir a porta, Deus vai dar a chave. Mas hoje a mensagem é: Jesus morreu na cruz. Jesus é profeta, sacerdote e juiz. Jesus é Deus em forma de homem. Somente os verdadeiros adoradores conseguem adorar quando a mensagem é cristocêntrica. A Cristo a honra, a Cristo a glória, a Cristo o poder, a Cristo a adoração. É Ele. Tem verdadeiro adorador aqui, que adora pelaquilo que Ele é. Nós adoramos Ele pelaquilo que Ele é, não apenas pelaquilo que Ele faz, mas adoramos porque aquilo que Ele é. Aleluia, 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 aleluia. Eu sinto a presença do Rei aqui. Eu sinto a presença do nosso Senhor nesse lugar. Eu não me canso de falar que Jesus é o Cristo. Aleluia. Escute para nós finalizarmos. Hoje o irmão leu aqui Isaías 53. Agora, para finalizar, Apocalipse capítulo 1, a partir do versículo 13. Olha o que diz a Bíblia. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida, e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como chamas de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzentes, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra
7 estrelas, e na sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Aleluia. Esse é o nosso Senhor Jesus. É Ele que nós encontraremos nos céus no dia do arrebatamento. É a Ele que nós vamos se prostrar e confessar com a nossa boca que é o Senhor. Então comece a adorar aqui na terra, porque no céu vai ser adoração, vai ser glorificação ao seu nome. Senhor Deus, em nome de Jesus, que nós nunca possamos esquecer quem é Cristo. Que a gente venha centralizar Jesus na nossa vida. Ele é o centro. Senhor, que nós nunca venhamos a se calar, que nós venhamos a confessar com a nossa boca diante da sociedade e no mundo espiritual que Jesus é o Senhor, que Jesus é maravilhoso, que Jesus é Cristo. Que esta palavra fique em cada coração, que possamos sempre, sempre, sempre adorarmos aquele que é digno de toda a nossa adoração, em nome de Jesus.